Certamente você já se pecou várias vezes prometendo que não ia mais assistir pornografia. E algumas horas depois, lá estava você de novo, assistindo. É como se nesse momento existissem duas versões de você mesmo que ardentemente está lutando. Uma querendo se libertar e a outra insistindo em puxar você para o buraco, de volta para a mesma armadilha. E pior do que o ato em si é aquela vergonha que você sente depois. Aquela vergonha silenciosa, aquele peso na consciência, como se você estivesse falhando em seu propósito, falhando consigo mesmo mais uma vez. E isso é terrível, já senti isso muitas vezes. E já que a gente está em setembro, vale lembrar que esse é um mês conhecido como NoFap Setembro, né, que é um movimento que começou nos Estados Unidos, em que milhares de homens se desafiam a passar pelo menos 30 dias sem pornografia e sem masturbação. E mais do que uma prova de força, eu vejo que é uma oportunidade que foi criada de se conhecer melhor, ganhar consciência dos gatilhos e perceber o quanto esse hábito afeta a vida real, né? Então, desafios como esse têm o seu grande benefício. Então, considerando isso, ao longo do mês aqui, eu vou trazer vários conteúdos para vocês que vocês possam finalmente se libertar desse tipo de vício. E a verdade, pessoal, é que muita gente vive isso em silêncio. Esse é o vício mais escondido da nossa geração. E diferente do álcool e de outras drogas, esse vício aqui não deixa marcas visíveis, sabe? Você pode sorrir para todo mundo durante o dia, mas à noite travar uma batalha que só você conhece. E sabe o que mais machuca? É que não é só a dificuldade de parar, né, que está em jogo aqui, mas o que está por trás dessa compulsão. Entende? Então não é meramente a busca por prazer. Se trata de você estar fugindo da solidão, da ansiedade, do tédio, daquela sensação muitas das vezes de não se sentir o suficiente. Então o seu cérebro aprendeu a transformar a pornografia numa rota de escape muito conhecida. Então funciona assim: primeiro vem o gatilho, né, que pode ser o estresse, a solidão, uma lembrança de algo amargo do seu passado, de alguém que te abandonou. E depois vem a rotina automática, né? Você abre o celular, busca acessar um vídeo de uma mulher dançando, por exemplo. E em seguida vem a recompensa, o alívio, né? Então o cérebro acaba repetindo esse padrão. Só que com o tempo, não é mais o prazer que você busca. É só o alívio da abstinência, entende? É como se esse tipo de conteúdo fosse menos sobre desejo e mais sobre você realmente anestesiar algo emocional que você muitas das vezes não quer encarar. Nesse sentido, eu queria trazer agora algumas informações. Pesquisadores como Kelly Wilson, do livro You Blind or Porn, mostram como o excesso de estímulo vai dessensibilizando o cérebro. Então você não precisa mais de prazer normal. Você precisa de um estímulo exagerado. Tem outro livro nesse sentido, da psiquiatra Anna Lemberg, no livro Nação Dopamina.
Lá a autora explica que o problema não é o prazer em si, mas o prazer sintético, rápido, intenso. E é justamente isso que desequilibra tudo, sabe, pessoal? Então, quanto mais você corre atrás dessa descarga dopaminérgica, mais sensível você vai ficando, né? E mais a dor aparece, na real, sabe? Por mais que aparentemente ela tenha ido embora, ela tá ali, mais presente. E é muito importante salientar aqui que a pornografia não é só sobre sexo. É muitas vezes um atalho emocional, né? Então, quando acaba faltando conexão real, o cérebro aceita uma simulação tosca, barata. Só que lá no fundo isso enfraquece muito você. É como se você estivesse trocando uma refeição nutritiva por um fast food todo dia, sabe? Isso vai matar a sua fome aparentemente, mas vai aos poucos destruindo o seu corpo, a sua saúde também. Então, no fundo, o que você realmente busca talvez não seja realmente prazer. É conexão, é sentir que alguém te vê, que alguém se importa com você, que você pertence a algo. Só que é como se fosse um paradoxo cruel nessa jogada aqui, né? Que quanto mais você recorre a esse tipo de conteúdo para fugir da solidão, mais isolado você se torna. Então é um círculo vicioso terrível, sabe? E isso impacta fortemente várias áreas da sua vida, os seus relacionamentos reais, não somente amoroso. E tem muita gente que começa ali só por curiosidade, na adolescência, mas com o tempo percebe que quando está com alguém de verdade, a coisa não flui, a pessoa tem disfunções sexuais, vários problemas no relacionamento. E o corpo não responde mais do mesmo jeito, né? A mente não se conecta, nasce a insegurança e várias questões. E aquela ansiedade de desempenho também no sexo, sabe? O medo de falhar, perda de interesse. E vários estudos já mostram isso, sabe? Como o consumo de conteúdo adulto pode causar diversas disfunções, sobretudo em pessoas mais jovens, saudáveis, até mesmo do ponto de vista hormonal, sabe? A pessoa vê que, pô, eu tô saudável com a taxa de testosterona lá em cima. E mesmo assim, na cama eu sou um desastre, sabe? Agora eu vou trazer uma estratégia para vocês, inspirada em outro livro incrível chamado O Poder do Agora. E o livro fala sobre como a mente cria armadilhas quando a gente projeta tudo para o futuro, né? Então você acaba dizendo para você mesmo, um dia eu vou parar, um dia eu vou vencer isso. Só que a única força real que você tem está no agora, sabe? Então quando a vontade bater, em vez de você pensar, eu vou aguentar um mês sem cair, né? Eu vou aguentar um mês de setembro sem cair. Experimente se perguntar o seguinte: e se eu simplesmente aguentar os próximos 5 minutos, a próxima hora? Sabe? Parece muito pouco, mas muda tudo. Porque o nosso cérebro funciona em ondas. E o desejo, pessoal, vem como uma maré que sobe e desce, né? Tem o seu ápice, mas depois decai. Então, se você se permitir nessa hora ficar presente, respirar fundo e sentir esse desconforto que vem sem tentar fugir dele, isso vai passar, né? Então, é um pequeno truque de encarar o agora que você vai fazer, que faz com que muitas vezes o desejo suma, né? E muitas pessoas desafiam a recaída dessa maneira, né? Então não adianta apenas você falar, eu vou parar. Também tem isso, se fosse simplesmente assim, você já teria conseguido.
É preciso também que você entenda os gatilhos, né? O que realmente faz você recorrer a esse conteúdo? Qual é a principal emoção que está te levando a isso? É a solidão? É a ansiedade? É o medo de encarar a própria vida? Então, quando você reconhece o gatilho, você já tem uma parte do controle muito grande, sabe? Um outro ponto importantíssimo: você não basta cortar, preciso substituir. Tem até uma frase que diz assim: só se vence o que se substitui. O nosso cérebro não aguenta um vazio, né? Então, se você tira álcool e não coloca álcool no lugar, você acaba voltando para o hábito antigo, né? Então, pode ser um exercício, pode ser conversar com alguém, escrever, iniciar um novo projeto, né? Então, o que realmente importa aqui é você oferecer uma nova rota de recompensa para o seu cérebro. E tem algo essencial também, que é você aprender a lidar com o desconforto. Você perceber a sua necessidade real diante de uma crise de abstinência. O que você realmente quer? Sabe? Então, cada vez mais que você aguenta a vontade sem ceder, mais você fortalece o seu músculo mental. Sabe? É como o corpo, mais você vai criando resistência. Então, no começo vai doer pra caramba, mas é exatamente essa dor que vai construir a sua liberdade, o seu caráter, a sua fibra moral. Você tem um poder de escolha. Acredite nisso. E você precisa reconstruir a sua identidade real nesse mês aqui e o resto da sua vida, sabe? Não encare o NoFap Setembro como meramente um desafio, sabe? Você precisa criar uma identidade, você precisa criar amizades, relacionamentos verdadeiros, mas primeiramente consigo mesmo. Você precisa ser até mesmo um pouco egoísta no início, sabe? Foque totalmente em você, sabe? Aí você pode estar pensando nessa hora: ah, mas eu já tentei tantas vezes, eu falei todas as vezes. Mas eu quero que você pense aqui nesse vídeo de uma outra forma, né? Encare que cada tentativa não é um fracasso, é um treino, sabe? Cada queda que você teve, ou que você pode ter, é um sinal de fortalecimento, né? Então a liberdade não é um estalo mágico. Ela é algo que você constrói dia após dia, vencendo um leão por dia. É uma vitória silenciosa, invisível, em que você muitas das vezes só vai receber os aplausos da sua própria consciência. Ninguém vai ver, mas você sabe daquilo. Então, ainda que você seja odiado por todo mundo, que riam de você, você vai estar caminhando nesse caminho de redenção, e isso por si só basta. Você vai estar escrevendo um novo capítulo da sua história. Entende? Isso é muito valioso. Não deixe que a amargura e a revolta paralise os seus passos. Pense nas exceções. Não generalize diante daquilo que você passou. Perceba o que você realmente está buscando por trás dessa compulsão. É prazer, é conexão. Porque se for conexão, talvez a resposta não esteja em uma tela, mas sim uma vida cheia de experiências verdadeiras, que você começa abrindo espaço em si mesmo para isso, se amando, estabelecendo esse vínculo real em você mesmo, criando momentos que façam sentido de verdade. E quando você finalmente descobre isso, pessoal, quando você encontra algo maior para se agarrar, para viver, eu te garanto, a pornografia perde o poder. Porque ela nunca foi o que realmente você queria, entende? Então se agarre a essa esperança, a essa certeza. Por mais ferido que você esteja, saiba que a verdadeira derrota não é a queda. A queda pode acontecer no caminho, mas é você realmente se limitar àquilo, você abraçar a escuridão, você abraçar a derrota. E aquilo vai ser parte de você.
Então, por mais ferido que você esteja, saiba disso. Então, a verdadeira derrota é você perder a si mesmo enquanto você cai. Eu vou me conformar, isso não é pra mim. Vou ficar aqui um tempo, ver o que acontece. Não, tem orgulho, caiu, se ergue, tenta. Uma nova estratégia, né? Porque é insensatez querer resultados novos tentando as mesmas coisas. Então, não desista de você. Conte comigo, né? Para quem chegou até aqui, eu peço que você não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever. Deixe um comentário aqui, pode ser uma palavra, isso ajuda a plataforma aqui a entregar mais, certo? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.